Ok. Possa ser livre da hostilidade do perigo, possa ser livre do sofrimento psíquico, possa ser livre das feridas causadas pelas emoções, possa ser livre do sofrimento físico, possa tomar conta de mim mesmo alegremente. Que haja força, que haja luz, que haja amor. Muito bom. Hoje a gente está se reunindo para falar, né, em comemoração à entrada do Ano Novo, né, esse retorno ao ponto máximo leste do Sol, né, de nascimento solar. E vamos falar sobre um dos textos mais importantes da linhagem, né, que é o texto de entrada da linhagem. Quando alguém está começando a aprender sobre essa caminhada da nossa tradição, né? Então, a primeira coisa é a gente se alinhar com a semente da vida. Então, isso tem a ver com o primeiro portal do dragão, que está associado aos pés, né? A fonte que borbulha, que fica ali entre as bolas dos pés, né? No primeiro ponto dos rins. Então, é importante para quem quer trilhar esse caminho do mistério que se aproxime-se do veículo de experiência do mistério, que é o nosso próprio corpo. É onde a gente vai viajar, é onde a gente vai ter os espelhos, as reflexões, onde a gente vai ter as experiências, né? E através dessa conexão com o corpo profunda, a gente vai dando caminhos, né? Por isso que a gente chama o primeiro portal de portal da semente das realizações, né? Se eu não criar coisas, se eu não criar caminhos, se eu não caminhar, se eu não abrir possibilidades, né? Essas coisas não têm como existir em mim, porque a energia só flui aonde tem espaço. Por isso que é importante se conectar com esse sentimento, essa sensação da vida e deixar que sejam criados espaços, caminhos, sonhos, objetivos, experiências, né, para que essa vida tenha para onde fluir. A gente também associa isso à intenção pura, né? Que é para onde você direciona a sua energia, né? Se o seu objetivo é ter mais saúde, se é que você consiga estar mais lúcido, que é que você consiga se proteger e se defender melhor, né? Ter mais respeito, se é melhorar a sua prosperidade, verificar onde a sua energia está sendo dispersa, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode direcionar essa energia das práticas que a gente faz. Quando a gente se conecta com a vida no nosso corpo e vai estruturando isso, vai dando caminho para isso, vai deixando essa vida viver e respirar na gente, né? E vai interagindo com o mundo, vai caminhando, construindo, criando coisas, naturalmente essa força vai se desenvolvendo, né? Então é muito importante essa conexão com a essência da vida. Esse é o primeiro portal do dragão que a gente atravessa, né? Então quero me conectar com o meu corpo, com a minha verdade interna, quero me conectar com aquilo que é vivo em mim, que é sensível, potente, frágil, que sente, né? Tudo aquilo que sente se defende. E esse é o primeiro fundamento, né? Proteger a semente da vida em nós. Quem quer trilhar o caminho de Quan Luan precisa passar inicialmente por esse portal, né? E ir encontrando uma sinceridade de existência dentro dessa força. O segundo portal, a gente reza a defesa dele na altura dos joelhos.
e ele ajuda a gente a direcionar a vela da vida, né? Então a gente chama de filtro dos desejos. A gente tem três instruções nesse portal, né? Então, uma vez que a gente se conectou com essa vida, a gente está dando caminho, está construindo coisas, está fazendo coisas, está fazendo projetos, está tendo sonhos, tendo objetivos, está prosperando, está dando expressão para essa força viva. No começo a gente fica meio perdido, né? O que eu faço com tanta energia disponível assim? Que a vida é energia e ela abunda. Ela é potência de criação e de força, né? Então, a primeira instrução para a gente direcionar esses desejos, a gente chama de ter a morte como conselheira. Então, uma forma de saber se um desejo ele é realmente importante, ele é realmente uma necessidade da sua expressão ancestral, né? A gente pensa, se eu morrer depois de fazer isso, eu vou morrer bem? Se eu deixar de existir depois de realizar alguma coisa, né, isso vai estar tudo bem eu deixar de existir depois disso? Isso já filtra muitas coisas. Porque, de fato, depois que você realiza uma coisa, a pessoa que você era, que estava trilhando aquele caminho, né, não existe mais. Uma vez que a gente se torna uma realização, um desejo, né, uma vez que a gente se torna uma manifestação de alguma coisa que a gente queria, quem trilhou aquele caminho desaparece, né? Então, conseguir coisas, por vezes, é desastroso, porque destrói o ser que estava naquela busca, né, dos encontradores. O segundo filtro é a lucidez do claro e do escuro. Tudo que se manifesta obrigatoriamente vai gerar coisas positivas e negativas. Vai gerar essa dualidade. Isso não é opcional dentro da existência. Por exemplo, quero comer um bife, né? Pode nutrir o meu corpo, mas um ser vai ter que ser sacrificado por isso, né? Vai ter que ter todo o preparo, tem todo um trabalho, né? E depois eu tenho que digerir, né? Então, todas as manifestações do mundo, elas vão gerar tanto coisas positivas quanto negativas. Quanto mais a gente tiver noção disso, mais fácil é de pesar esse processo. A terceira instrução é a consciência da destruição. Então, todo desejo que se manifesta destrói materialmente alguma coisa que existe. O mundo em que a gente está, ele é absoluto. Tudo já existe aqui. Que tem todas as forças, todas as formas, tudo que pode ser conhecido possui forma. E tudo que é gerado, é criado, vai usar essa forma que já existe. Então, dentro desse princípio, né, para realizar alguma coisa, eu preciso abrir mão de outra, obrigatoriamente. Isso nos ajuda a estar mais lúcido sobre os nossos desejos e também sobre como a gente usa a feitiçaria na nossa linhagem, né? Tudo que a gente mexe, tudo que a gente invoca, tudo que a gente manifesta, vai passar por essas três coisas. Então, uma boa forma de você saber se a sua intenção pura está alinhada, né? É trazer para essa consciência do se eu morrer depois, tá tudo bem, né? E que isso vai gerar coisas positivas e negativas. Nada é só positivo. Isso é impossível nesse mundo. E uma coisa que se manifesta vai destruir obrigatoriamente coisas que já existem. Nem sempre é possível prever quais são essas coisas. O terceiro portal, ele protege a região da genital. E ele está ligado à observação da natureza, do mundo natural, interno e externo.
Tudo o que a gente manifesta nesse mundo, tudo que existe nesse mundo, está ligado a essa força da natureza, que a gente também chama de oráculo. É essa própria força que é sagrada no mundo. O que que é sagrado? É uma coisa que se repete. Então, o sol nasce, a lua nasce, as estações mudam, né? Os caminhos dos seres vão seguindo mais ou menos uma mesma direção, que é essa direção sagrada, né? Então, é sagrado a gente nascer, é sagrado a gente morrer, né? E isso acontece porque a natureza afirma isso. Todos os movimentos de energia possíveis já estão na natureza. Todas as transformações já estão na natureza. Quando a gente observa uma dessas transformações, a gente está simplesmente reconhecendo esse padrão que já existe na natureza, que está no nosso corpo, que está no ambiente, que está nas nossas relações, que está em tudo que existe. E o mundo é vasto, tem várias coisas horripilantes e maravilhosas acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive dentro da gente também, porque a gente também é natureza. Então é importante que a gente possa usar a nossa inteligência para compreender esses padrões de transformação, em vez de ficar lutando contra o mundo, né? Ah, o mundo deveria ser assim, deveria ser assado. Pode ser que isso também exista, né? Pode ser que isso não esteja disponível nesse momento nos processos que você está. E aí se pode construir isso, né? E a própria natureza vai nos trazer essas referências. Então, o que protege a região sexual para os Fanxi é essa percepção de que tudo o que acontece no mundo é natural. Não tem nada aqui fora do lugar. Não existe fora da natureza. Tudo é natural. Aí, ou a gente se alinha com os processos naturais, ou a gente é destruído por eles, porque a gente não pode vencer o sagrado na unha. Eu posso destruir o sagrado, sim, né? Mas não é lutando contra ele, é trazendo uma força que consiga combatê-lo, que também é natural, né? Próximo portal tá no umbigo, que são os selos dos venenos. A gente tem 5 direções para os selos dos venenos. O primeiro selo é na parte da frente do corpo, é o portão sul, ligado ao verão e ligado à fênix. Ele está ligado a não cuspir veneno. Ou, outra forma de traduzir isso dos textos antigos é polir o seu veneno. O que isso quer dizer, né? Quando a gente envenena as nossas palavras, ou a gente quer destruir as pessoas porque a gente de alguma forma não gosta delas, simplesmente por destruir, que é diferente de eu falar, olha, tal pessoa não foi legal comigo, então toma cuidado com ela porque eu não tive uma experiência boa, né? Isso não é venenoso. Agora, você não gosta da pessoa, fala, essa pessoa não presta porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Às vezes nem tem motivo mesmo. Eu posso estar envenenando ou destruindo ou disseminando informações venenosas, destrutivas, né? O primeiro dos 18 infernos, a gente tem um conhecimento que é mais ligado ao Xiaoping, que a gente chama de Tiu. É o inferno das línguas acorrentadas. Isso quer dizer que as coisas que a gente fala, que a gente põe em palavra, que a gente expressa, também amarram a gente. Então, os Fanxin instruem, presta atenção no que você fala, pole o que você fala, né? Nem tudo que a gente fala é importante, e é importante também a gente não se acostumar a ficar envenenando o mundo de graça. Isso não quer dizer que a gente não pode reclamar, não quer dizer que a gente não pode falar mal de alguma coisa que tenha uma coerência com a gente, né? Mas a gente também, se a gente se acostuma a ficar vomitando esse veneno, a gente também fica acorrentado a ele. Então, quem cospe veneno não tem como se defender dele. Por isso a gente diz, né? Não cuspa veneno.
Transforme seu veneno em medicina, né? Aprenda a usar a quantidade de veneno que seja suficiente, né? Não pese a mão no seu veneno. Segundo selo é o selo das costas ligados ao norte. É sobre não engolir veneno. Isso é basicamente não acostumar o seu corpo a desgraças, a notícias ruins, a coisas péssimas e ficar buscando se alimentar dessas forças destrutivas. Principalmente quando você não tem nada que você possa fazer para contribuir de alguma forma. Então, ai, caiu um avião, morreu 2.000 pessoas, né? Que coisa horrível. E daí fica ouvindo, procurando notícias, procurando saber sobre isso, vai poder ajudar de alguma forma? Não. Então não é produtivo. Então você está simplesmente destruindo a sua energia a troco de nada, né? E quando a minha energia está conectada a coisas que não me trazem nenhum tipo de nutrição, nenhum tipo de relaxamento, nenhum tipo de espaço, elas estão ocupando o lugar. A gente vai falar disso em outro portal daqui a pouco, né? Mas elas estão ocupando o lugar de uma coisa que poderia ser mais saudável, né, para o nosso corpo. Então, a instrução dos Fanxi para proteger as costas é não engula veneno, não fique atrás de desgraça, não se acostume a receber violência no seu corpo e achar que tá tudo bem, e achar que tá tudo certo. Isso também tem a ver com não se tornar insensível às agressões do mundo. Né? Não se anular. Nem sempre a gente pode combater diretamente uma coisa, às vezes a gente tem que se retirar, né? Usar os esconderes para se proteger. Mas é importante a gente não estar acostumado a ser envenenado. E tá tudo bem, né? Então procuramos evitar engolir veneno. O próximo selo é o selo leste, que está ligado à energia da primavera. E ele é sobre não processar veneno. Que é não processar veneno, né? Uma cobra te mordeu, em vez de você ir cuidar da sua ferida, de você ir cuidar do seu envenenamento, você vai atrás da cobra para entender por que ela te mordeu, né? E quer que ela te peça perdão, quer que ela se arrependa porque ela te mordeu, enquanto isso o veneno está ali destruindo o seu corpo. Então, não processar veneno, ele nos leva a trazer inteligência para o corpo de lidar com o que é mais importante dentro dos processos em que a gente se feriu de alguma forma. Então eu preciso prestar atenção no que me machucou e me restaurar. Esse é o foco. Se o outro ser tem consciência do que ele fez ou não, isso é problema dele. Se ele melhora ou não, isso é problema dele. O seu problema é o seu corpo que está machucado, as suas emoções que estão machucadas, a sua mente que foi ferida, que foi enganada, né? Então, o não processar veneno quer dizer você não manter o veneno no seu corpo enquanto você abandona o seu corpo e vai tentar fazer, né, o espinho que te machucou, a cobra que te mordeu, né, se arrepender dela ser uma cobra ou de ser um espinho, né, e o seu corpo definha envenenando, envenenado, machucado, né, abandonado. Então a nossa instrução, é muito importante esse selo, é foque-se no que está machucado em você, não no que causou a ferida, tá? E aí, uma vez que você está restaurado, você trabalha para não ser machucado de novo. E é isso. Primeiro, cuide das feridas. Próximo selo, selo oeste, está ligado ao lado esquerdo do corpo. Não cometer atitudes venenosas. Isso tem a ver com não trazer as bestas maléficas gratuitamente para o mundo, né? Trazer a miséria, né? Trazer a violência, trazer a maldade, trazer a confusão gratuitamente, né? Então, agredir os seres, machucar os seres. Geralmente, a gente entra nas atitudes venenosas quando a gente não está lúcido. E daí a gente entra no modo de destruição do mundo. Então, a gente joga para o mundo aquilo que em nós está machucado.
né? Achando que isso de alguma forma vai nos ajudar. E não é assim que funciona. Se eu estou machucado e eu machuco o outro ser, são dois seres machucados. Isso não ajuda a restaurar a ferida, né? Isso só piora o mundo. Então, quando a gente de alguma forma é agredido, é machucado, o nosso foco, né, precisa ser em a gente se restaurar, se proteger, né? E quando a gente vai colocar as contenções, quando a gente vai barrar, quando a gente vai estruturar essa força de afastamento, isso também precisa ser feito com afeto, tem que ser nivelado, né? E também tem momentos para que essas energias sejam aplicadas, né? Se alguém é agredido do nada, sem um contexto, isso pode ser que seja visto só como uma desregulação do corpo da pessoa que emitiu essa força, né? Isso também nos vulnerabiliza. Então é importante que as nossas atitudes elas venham de um lugar lúcido, afetuoso e respeitoso. Mesmo quando a gente vai colocar essa energia de contenção no mundo, para que isso não saia descontrolado, envenenado e gere um monte de desgraça para a gente, né? E às vezes a gente tem que aplicar o esconder, não é o atacar, não. Esses são os quatro selos, e depois tem o selo central, que é a não perder a conexão com a força da vida, com aquilo que é verdadeiro em você. A gente pode esconder isso, mas se eu perco essa estruturação, dessa sinceridade do coração para comigo, para com a minha ancestralidade, eu também estou vulnerável a ser atacado de todos os lados, inclusive de cometer um monte de atitudes, né, que eu não concordo, que eu não gosto, que eu não gostaria que existisse no meu corpo, né? E aqui também tem um senso de integridade, porque às vezes você não quer determinada coisa, mas outra pessoa quer fazer isso. E daí a gente, né, espelha isso. Olha, eu não quero isso em mim, mas você tem, né, o direito de manifestar que você acha que tem que manifestar, né? Do nosso corpo, a gente põe a ordem. Não pode, o corpo não pode ser desgovernado, ele não pode ser dessacralizado. Um corpo que perde a conexão com o sagrado, que perde essa ligação com a natureza, ele vai colapsar e ele vai trazer um monte de desgraça para o mundo. Porque o nosso corpo, ele é um boneco de voodoo. Nós somos um ser de invocação de forças espirituais, forças mágicas, em tudo que a gente faça. Nós somos seres que conseguem transformar a natureza. Então, esse potencial, ele precisa estar alinhado, precisa estar protegido, defendido, cuidado, porque senão ele vai ser invadido e ele vai trazer um monte de desgraça. A gente vira um bicho desgovernado quando o veneno no nosso corpo, ele desanda desse caminho sagrado, né? E aí a gente não consegue mais estar lúcido, não consegue mais ter respeito, não consegue mais ter afeto. Aí a gente perde a ligação com os puros e não tem como trazer, né, para o mundo alguma coisa que possa estar ligado a essa ancestralidade, né? Por isso, proteger dos venenos é muito importante. Geralmente essa a gente termina aqui o ensino, né? Dos nove portais, esses quatro primeiros, e tem pessoas que demoram muitos anos para conseguir praticar isso. O próximo portal, ele protege a região do estômago e do nosso coração, o órgão coração, tá? É isso, é isso.
Próximo é o timo, tá correto. O órgão coração, ele também tem uma ligação profunda com o nosso estômago e com os outros órgãos internos, né? Esse portal, ele tá ligado com a nutrição da vida, em dois aspectos. A primeira nutrição é ligada ao estômago e a segunda nutrição, ela é ligada ao coração que circula o sangue e nutre o corpo todo, também purificando ele, né? A gente inicia a instrução desse portal no texto oral falando que é importante para um fanchi prestar atenção no que come. Quando eu falo do que come, eu não estou falando só do alimento. Eu estou falando do que a gente põe para dentro do nosso corpo, de forma geral. Tudo o que a gente traz de nutrição para o nosso corpo, tudo que a gente apresenta, que a gente oferenda para o nosso corpo de alguma forma, sejam as relações, sejam exercícios, seja alimento, seja entretenimento, vai nutrir a gente de alguma forma. Quando eu não cuido dessa alimentação, ela tende a entrar num aspecto mais caótico, mais destrutivo, né? Que às vezes é muito bom para saturação, a gente satura para expelir coisas. Mas saturar e nutrir são coisas diferentes. Eu me nutro daquilo que eu consigo digerir, daquilo que eu consigo extrair nutrientes para o meu ser, para o meu corpo. E se eu não como coisas nutritivas, se eu não me alimento de coisas que trazem nutrição, eu tenho uma capacidade máxima do que eu consigo digerir, né? Então, se eu estou comendo coisas que não são boas para mim, né? Que não trazem afeto, não trazem força, não trazem proteção, né? Eu vou estar deixando de me alimentar dessas outras coisas, porque o meu sistema vai estar ocupado tentando digerir coisas não tão saudáveis para o meu corpo. Se eu mantenho constantemente esse processo de não me cuidar, não trazer afeto, não trazer essa força ancestral, não trazer comidas nutritivas, não exercitar e usar o meu corpo, não desenvolver relações saudáveis, né? Eu vou começar a definhar. Não só por não estar não só por estar absorvendo coisas destrutivas apenas, mas por também não conseguir ter espaço para dar para o meu corpo, para o meu ser, coisas que podem ser úteis para ele, né? Então, por isso a gente diz, dentro desse portal, dessa proteção do nosso órgão coração, do estômago, dos outros órgãos, né? Tenha cuidado com o que você põe dentro da sua boca, com o que você põe dentro do seu corpo, porque o descuido com isso constante vai levar o seu corpo ao colapso. Daí você não vai viver tanto tempo nesse mundo e a vida vai ficar horripilante. Quando eu não estou nutrido, eu não tenho as geometrias das montanhas, das árvores, das estrelas, da natureza, né? Eu não consigo me mover com essas forças, eu começo a ser arrastado por elas. Por isso que o nosso corpo é invadido por dor, é invadido por confusão e caos mental, é envolvido por sensações miseráveis, né? O nosso corpo entra em estado de miséria. Por isso a gente instrui, né? Presta atenção no que você come. Traz para o seu corpo desafios, né? Traz para a sua alimentação as forças necessárias, né? Para que o seu corpo possa estar minimamente em comunhão com as forças da natureza. Ou ele vai ser devorado por elas obrigatoriamente, não há outro caminho. Então, isso é o que protege o nosso órgão coração, que também está ligado com o nosso estômago. Se eu não estou me nutrindo adequadamente, né, com coisas que me trazem nutrição, eu também não tenho como trazer essa nutrição para o mundo. Então, a gente vê muitas histórias, né, de pessoas que gostariam de oferecer uma coisa muito boa, mas elas não têm para elas, né? E aí fica meio impossível disso acontecer.
Então, é muito importante você primeiro se nutrir e depois transbordar. Isso é a lei natural. Mesmo porque se você quer oferendar coisas sem você ter o suficiente para você, você vai destruir a sua saúde, logo você também não vai conseguir ajudar muito. Por isso, o foco dessa nutrição é nutra a si mesmo. Depois você transborda para o mundo. Isso é o que protege o nosso coração. E se a gente pensa também, né, que a gente quer transbordar, a gente quer servir a grande mãe, quer servir o espírito da terra, quer poder levar para outras pessoas as mesmas bênçãos que a gente recebeu na nossa jornada de autoestudo, né? Isso é maravilhoso, mas para você transbordar, primeiro você tem que construir para você. Muita gente quer transbordar para se sentir importante. E aí isso acaba sendo tenebroso, né? As pessoas acabam construindo personagens e falando de coisas que não é verdadeiro na vida delas, não é o que elas experienciaram, o que elas viveram, né? A gente às vezes vê algumas pessoas aí pregando veganismo, né? Que termina a palestra e vai numa churrascaria. Aí isso é estranho, né? É esquisito. Eu acho até meio triste. Isso é uma pessoa de um coração muito miserável. É melhor a gente alinhar, né? A gente fala dessa verdade do coração, né? Eu brincava com minha mestra de medicina, né? Se você fosse um motherfucker, né? Um filho da puta, seja um bom filho da puta. Seja um filho da puta com todo o seu coração, né? E seja ele com o que você tem de melhor e de pior para oferecer. Esteja inteiro no que você está fazendo, né? É melhor. É melhor. Que pelo menos assim a vida não fica aos pedaços. Próximo portal. Tá ligado ao timo, ao meio do peito. E ele tem a ver com a experiência direta, um afeto, um ser afetado e afetar, que tem a ver com essa conexão profunda com a sinceridade de existência. De quando a gente olha para nossa pequenez, a nossa dificuldade, a nossa ignorância, se entende como um explorador da vida, né? A gente está o tempo todo navegando nesse mistério existencial. E é muito importante que a gente possa ter as nossas experiências diretamente. Eu posso aprender vendo as experiências dos outros, mas eu realmente vou ser sábio quando eu tiver as minhas próprias experiências. Então a gente busca esse contato direto com as nossas práticas, com os nossos sonhos, com a nossa forma de viver, né? Se abrir para poder experimentar as coisas que você acha que você tem que experimentar. E às vezes vão ser coisas péssimas. Mas às vezes aquilo é extremamente necessário para você criar no seu universo, no seu mundo, as referências, inclusive para não passar mais por aquilo. A gente pede, né, uma certa lucidez nessas escolhas, porque muitas experiências que a gente adentra, que a gente se permite adentrar, né, elas matam a gente. Então, é interessante, né, a gente poder ter uma conexão com o corpo nesses processos para tentar não destruir demais o nosso corpo enquanto a gente está passando por eles. Já outros processos a gente não consegue evitar, né? Às vezes tem, não são todos que a gente não consegue evitar, tá? É um ou outro que são muito importantes para gente. Mas é muito importante você poder ter as suas próprias experiências e falar através da verdade da sua experiência, do seu coração, do que você sente, do que você entende, até para ter uma troca com outros seres, né? Então a gente não precisa saber mais do que a gente sabe, a gente não precisa entender mais do que a gente entende, a gente não precisa ser mais experiente do que a gente é. A gente tem que ser sincero com o nosso coração, né? E trabalhar no mundo
a partir desse lugar de construção, de estudo. Isso é muito forte na nossa linhagem. Eu sou um estudante de Quan Luan. Eu pratico Quan Luan há mais de 30 anos, né? E quando eu estou orientando os meus alunos, eu oriento como um estudante, assim como eles. Eu tenho um pouquinho mais de experiência, talvez, né? Mas eu falo desse mesmo lugar de alguém que está se nutrindo das fórmulas, que está se nutrindo desse conhecimento e que também está aprendendo com as experiências deles, né? Não só com as minhas. Então a gente fala desse lugar que é o coração divino, né? Que é um lugar que não tem certeza, não é um lugar de sabedoria, né? É um lugar de sentir. Só porque eu não sei, eu posso sentir. E esse é o lugar autêntico das experiências, né? Tá sempre com esse espírito de iniciante. A gente está sempre se refazendo, se reconstruindo, né? A gente tá sempre podendo se reestruturar, podendo mudar de opinião, podendo sentir de diversas formas. Isso é muito importante, né? Então, quando a gente fala das nossas experiências, não é de um lugar de alguém que está acima de qualquer coisa viva, mas é do lugar de alguém que está experimentando a vida também. E a vida está constantemente se experimentando. Por isso, a nossa linhagem não tem hierarquia. Tá? A gente não tem as pessoas mais experientes, né? Que vão ter mais quantidades de experiências e visões da vida. Mas, quando a gente fala do mistério da vida, a gente se curva, né? Olha, parece, né? Até aqui o que eu fui sentindo que é por aqui, tem funcionado assim. Isso para nós é muito importante. Esse é o lugar da experiência direta, né? Ele fala da vida através da vida, não acima dela, não como mestre dela, não como alguém que domina e controla a vida, mas como alguém que experimenta a vida. Sem esse selo para nós, a gente não consegue proteger a energia do timo, a energia desse coração divino que está ali, né? Então, qualquer lugar que venha de fora disso não é um lugar autêntico e verdadeiro. É um lugar adoecido, que quer controlar a vida, quer controlar a existência, e isso não é possível, né? A vida não é controlável justamente por ela ser viva. Ela se adapta. Controlada, não. Próximo portal é o da garganta, que são as pontes dos mundos. É o que protege a nossa comunicação, é o que protege a nossa fala, é o que protege a nossa capacidade de transitar entre os diferentes universos, diferentes sensações. Por vezes, a nossa experiência humana nos faz esquecer da quantidade de coisas que estão manifestas no mundo ao mesmo tempo. Então, tem seres que estão gozando, tem seres que estão sofrendo, tem seres que estão morrendo, seres que estão nascendo, né? Seres que estão sendo dominados, predados, seres que estão se revoltando e restabelecendo a força, né? Tem de tudo acontecendo aqui. E nós somos seres multidimensionais. A nossa sensibilidade caminha pelos 10 Kan, a gente caminha tanto pela força mais sutil, né, da luz infinita, quanto pelo aquilo que preenche a materialidade, que está ligada à energia do orgasmo, né? Que é o que faz a forma se concretizar como uma coisa material. E é importante que a gente possa navegar por essas diferentes posições de sensações. Isso também ajuda a gente a estar um pouquinho mais lúcido, inclusive com relação a outras percepções, inclusive percepções extremamente ignorantes, né? A ignorância ela é muito importante porque ela é um ponto de vista e muitas vezes um ponto de vista a ser evitado,
Que bom que ela existe, né? Se a ignorância não estiver estruturada, ela também não pode ser evitada, né? Fala, "Ah, não gosto disso. Para eu não gostar de alguma coisa, isso tem que existir, né? Tem que estar delimitado. Senão eu não consigo não gostar. Da mesma forma para gostar de algo, né? Então, quando a gente transita pelos mundos, transita pelos sonhos, pelas sensações e se coloca como um ser que é respirado pela vida, e daí a importância da proteção da garganta, a gente passa a não se agarrar mais às coisas, a depositar a nossa energia de forma a precisar amarrar tudo, querer controlar tudo, querer dominar tudo. Porque a gente se entende como uns seres navegantes. Ah, no seu universo é assim? Ah, no meu é diferente, né? Eu acho, pra mim isso não é confortável, mas que se pra você tá legal, beleza. Sucesso, muito bom. Não preciso me espremer dentro do universo do outro. Eu faço uma ponte e vou para outro lugar. A gente não precisa se forçar a existir de nenhuma forma, se a gente consegue transitar. Então, apertou, você solta e cria outra coisa, né? Não tá legal, você faz uma coisa melhor. E é isso, né? Não gostou, volta para coisa antiga. Não dá, faz outra, né? Se reinventa, caminha, cavalga, sonha, cria, né? Não fica preso à tentativa de tentar trancar os universos e condensar a percepção da existência em certo e errado como mecanismos de caminhar pelo mundo. Isso é muito destrutivo, isso arrebenta a nossa garganta. E a gente passa a viver de um lugar arrogante e extremamente ignorante, extremamente destrutivo, né? Então é importante a gente poder cavalgar, caminhar, poder trocar os ares, poder sentir de formas diferentes, né? Poder caminhar por essas coisas e soltá-las também. Isso é a respiração. Quando eu me permito respirar, né? Então, o que nutre penetra, né? E o que vai nutrir outros seres que já não nos nutrem mais, não nos cabe mais, vai para outros universos alimentá-los. Muitas vezes o mestre explicava esse portal falando de um caranguejo. É um caranguejo, um cara. Bom, aqueles bichinhos que tem concha do mar, né? Então, quando eles estão crescendo, a concha tem um determinado tamanho. E às vezes aquilo é muito confortável e é muito necessário para eles se protegerem, né? Aí o corpo deles começa a crescer, eles já precisam de uma outra concha maior. Essa concha maior, ela não é melhor do que a concha anterior. Ela é só outra concha, né? E aquela concha que foi solta, ela pode ser pega por outro bicho e se tornar alimento. No mundo não existe o que não seja alimento de alguma coisa. Tudo que existe alimenta algo. Mas nem tudo é alimento pra gente o tempo todo. Então, muitas vezes, uma coisa que te acolheu, te nutriu, te abraçou, te deu a estrutura que você precisava num momento, em outro já não serve mais. Então, a gente entrega aquilo e vai para outra concha, vai para outra pele, outro veículo, outra forma de sentir, outra forma de viver, outra forma de respirar com a vida. Entregando aquilo que um dia nos nutriu, para que possa nutrir para quem servir. Isso é caminhar com a ponte dos mundos. A gente se une ao que nos acolhe, né? E a gente libera aquilo que nos comprime. É basicamente esse o segredo para proteger a nossa garganta, proteger essa capacidade de caminhar pelos mundos, de estar lúcido quando sonhar, de estar lúcido quando despertar dos sonhos, que não necessariamente precisa dormir para, né, para sonhar ou para despertar. A gente está o tempo todo sonhando. Próximo portal,
É o pilar dos mistérios, que protege os nossos ombros. O pilar dos mistérios, ele está associado ao que sustenta a nossa existência, né? Então, ele está ligado a de onde a gente tira as referências para a gente falar, de onde a gente suporta essa comunhão com a vida. A partir de qual lugar a gente se estabiliza enquanto seres viventes existentes. É muito importante que esses lugares de onde a gente cria a nossa percepção do universo, eles sejam muito bem estruturados. Por isso que é importante, nesses mistérios, a gente ir de encontro com a gente mesmo. Se eu não tenho, estruturado a partir de onde eu falo, ou o que eu considero fundamental para minha existência, ou para minha organização, ou para minha estruturação, eu não consigo sustentar isso. É por isso que, por exemplo, as tradições ancestrais, elas mantêm esses conhecimentos orais, né? Que tem essa experiência direta e é onde você vai consolidar o que você carrega nas costas, né? Que também é o que vem antes de você. A ideia dos ombros que sustentam a cabeça, que sustentam o corpo, tem a ver com essa conexão do que sustenta a sua vida, o que sustenta você. E se isso se bagunça, a gente não consegue mais se organizar, a gente não consegue mais estruturar o nosso processo de existência. E aí, nas dificuldades que a gente encontra, a gente basicamente colapsa, né? E não consegue se refazer, né? Todas as formas do mundo, elas são sagradas. A natureza não tem nada maléfico, tá? A natureza, ela é divina por criação, ela é sagrada por criação. Tudo que sustenta na natureza está se defendendo, tem ciência, tem sensibilidade, né? Então a natureza, ela não é maléfica, mas existem movimentos destrutivos, né? Para renovação, para transformação, para nutrição. E isso também faz parte de nós. Se a gente coloca as formas, ou os seres, ou a nossa observação do mundo de um lugar limitado, de bem, mal, né? Ah, ou superior, inferior, né? Por exemplo, uma barata ela é inferior a um tigre, né? Eu estou projetando isso através de mim. Eu não estou falando da natureza, eu estou falando do que eu percebo da natureza. Então eu estou falando no meu sentimento, no meu processamento, no meu universo, né? Uma barata, ela é pior do que um tigre. Por mais que eu queira transferir isso, responsabilizar isso nesses invólucros, né? Isso é meu. Isso é uma base de feitiçaria muito importante. Esse é o lugar de onde se fala que precisa ser trabalhado. Uma pessoa que lança feitiços dessa forma, né, tentando controlar, dominar o outro nesse lugar de você é assim, porque eu te vejo assim, ela tá vulnerável. E aí é muito fácil pegar e quebrar esse tipo de feitiçaria, né? Esse é um lugar de feitiçaria bem ignorante. É o mais comum, né? Quando a gente quer imputar no mundo o que a gente sente ou o que a gente acredita. E isso vem de um lugar muitas vezes miserável e pequeno. Como que eu defendo os meus ombros, né? Eu preciso defender os ombros a partir desse lugar misterioso. Então a gente se coloca como um estudante do mistério, né? Então as coisas parecem de determinadas formas, né? Isso é uma observação,
Isso é um sentimento, né? Tem que ser acolhido e respeitado. Pode ser refinado. Então, a barata, ela tem as características dela, o tigre tem as características dele, eles são diferentes. Um vai funcionar melhor para umas coisas, o outro vai funcionar melhor para outras, né? Mas tudo tem vida, tudo é vivo. Assim como eu também sou vivo. E nem tudo eu sinto que me serve, e nem tudo eu sinto que é bom para mim em determinadas situações, né? E a gente se adapta a isso, sem precisar entrar nesse lugar de tentar diminuir a vida em algum aspecto e tentar desacralizar qualquer tipo de forma. Quando eu vivo tentando diminuir os outros seres, quando eu vivo tentando controlar os outros seres, né, eu tô tentando pôr eles nas minhas costas e comandá-los, comandar a vida neles. E isso é uma agressão muito grande a gente mesmo, quem escolhe viver assim. Eu não tenho como comungar com a vida se eu não for vida. O único lugar de comunhão com a vida é na própria vida, é dentro da própria natureza, é se fundindo a natureza, não é acima delas, não é abaixo delas, é dentro dela. Então, se a vida não for sentida, respeitada e observada a partir da própria vida, ela vem de um lugar extremamente miserável e isso fica imputado no corpo de quem está sentindo e organizando a vida desse jeito. A gente pode sim magoar alguém falando, olha, eu não gosto sei lá, do formato da sua orelha, não gosto do formato do seu rosto apenas, assim, discordo do formato do seu rosto. Eu acho que você deveria se jogar no fogo, né? Ainda quem profere isso, né, tá falando de si, da percepção que tem do mundo. Por mais que isso possa ferir o outro ser, se isso entrar no outro ser, né? E daí a importância da nossa conexão profunda com esse pilar dos mistérios. Uma vez que eu estou alinhado a esse mistério vivo, a percepção do outro ser é do universo dele. Isso não me pega, isso não me domina. Eu não preciso caber em nenhum outro lugar, que a vida não cabe em nada. Por isso que ela nasce, por isso que ela cria, né? Então não é sobre se enfiar dentro das formas e caber nelas, né? É sobre respeito. Agora, a gente pode querer modificar coisas na gente, né? A gente pode colher opiniões de outras pessoas que podem dar pontos de vista para gente, inclusive, se alinhar, né? Mas isso tem que ser feito no afeto. Isso de forma destrutiva não não frutifica. E tem pessoas que passam a vida toda tentando caber no mundo. Isso é um erro absurdo, né? A gente nasce da nossa mãe porque a gente não cabe no útero. Então, você tentar caber em algum lugar, tentar caber em alguma situação, né? Tentar se enfiar de volta no útero da sua mãe, não é muito respeitoso com a vida em você, com o pilar da vida, com o pilar do mistério em você. Então, isso que protege os nossos ombros, protege a nossa capacidade de ficar ereto, de ficar em pé, de poder encontrar os próprios espaços, respirar nos próprios espaços, que é sustentar o pilar do mistério. Último portal é o portal dos ancestrais, que fica no alto da cabeça e protege a cabeça como um todo, né? Também está ligado ao coração da pineal. Os ancestrais é tudo o que existe antes da gente e tudo o que existe na gente. Nós somos feitos dos nossos ancestrais, da nossa ancestralidade, dessas memórias condensadas, né? Quando a gente nasce, a gente é uma coisa que não existe aqui até então, até que a gente nasça. Então a gente é uma coisa nova. E essa coisa nova é feita de coisas que não são novas, né? Tem o texto do Corpo Luminoso, que ele canta, que vem dessa força
de renovação da vida, que ela se faz nova em todo instante. Toda a percepção, toda a sensação traz uma nova roupagem à vida, traz uma nova configuração da forma da vida. O que que nos cabe enquanto um ser feito de coisas ancestrais, né? Mas com uma sensibilidade renovada pela existência. Nos cabe dialogar com essa ancestralidade e reestruturar, conter o que tem que ser contido, nutrir o que tem que ser nutrido, mudar o que tem que ser mudado. A ancestralidade, ela nos dá pontos de partida para que a gente possa, a partir dessa referência, concordar, discordar, construir outra coisa, reforçar aquilo que eu sinto no meu coração, no meu corpo, na minha vida, como benéficos, né? Como traz nutrição, traz saúde, é gostoso, traz um bem-estar, né? Ou até o que traz um mal-estar, mas depois traz uma força. E esse diálogo, esse respeito aos ancestrais, ele é fundamental. Toda vez que eu fujo da força ancestral, toda vez que eu nego essa conexão ancestral, eu estou deixando de poder acolher a vida no meu corpo. É claro que existem processos, né? Não, não é para a gente forçar ou resolver tudo em um dia, não é isso, não. E nem é sobre querer obrigar os nossos pais, avós a concordarem ou aceitarem, né? Os ancestrais não estão nesse lugar de concordar ou aceitar o que a gente sente, porque o que a gente sente é nosso. Mas eles estão no lugar de ser honrados, né? Então, apesar de você ter sentir e agir dessa forma no mundo, na vida, né, que foi importante na sua caminhada, é fantástico, né? Eu sinto desta maneira. Então eu honro você pela sua referência, né? Se eu sentir que eu preciso usar, usarei. Que bom que isso existe, né? Mas se eu sinto diferente e está dando certo desse jeito, que é muito importante, né? A gente segue por aqui. Pelo que eu sinto, pelo que é a minha verdade, pelo que é a minha entrega, pelo que é o meu processo de existência. Mesmo que isso me leve à destruição. Se é a verdade do meu coração, morrerei inteiro. Mas, se der para dar uma ventilada, né, escolher uma coisa mais saudável, pode ser mais interessante. 9 proteções, né? 9 selos. O selo da cabeça, que protege a força ancestral, honra e dialoga com a força ancestral sem ser engolido por ela, sem ser dominado por ela, mas honrando ela como um ponto de reflexão, né? O selo dos portais do mistério, que acolhe todos os tipos de forma, todas as formas existenciais da natureza que a gente pode sentir e perceber que são e estão no nosso corpo, que são e estão no nosso ambiente, em tudo que a gente possa pensar, sonhar, tudo que possa se manifestar já é parte da gente, já é sagrado, já é o oráculo dentro da gente, né? E esse lugar de comunicação da vida enquanto vida, não uma coisa acima, não uma coisa abaixo, mas uma coisa que é substancialmente original em tudo que existe. O selo da garganta, que é a capacidade de transitar pelas formas e pelos mundos inteiro, com o coração inteiro, às vezes escondido, mas inteiro, né? Tanto de adentrar quanto de se retirar das formas, ambientes, sonhos e situações. A proteção do timo, que é o afeto e a experiência direta, do poder sentir por si, poder existir por si e poder
está dentro da verdade do seu próprio coração. O selo do órgão coração e do estômago, que protege os nossos órgãos, que está ligado a prestar atenção do que nos nutre. O selo do umbigo, que protege o corpo dos cinco venenos nas cinco direções. O selo da genital, que protege a gente do delírio de que a gente, de alguma forma, está fora da natureza ou fora do que é natural. O selo dos joelhos, que protegem a gente das nossas próprias vontades, dos nossos próprios delírios e da nossa inconsequência com a vida, sabendo que todo desejo custa vida. E o selo dos pés, que lembra a gente da semente da vida, de que a gente é vivo, de que a gente é um mistério experimentando, sonhando a existência. E que esse sonho ele pode sentir por si, existir por si, ele pode fazer o seu próprio caminho por si. Esses são os 5 selos de proteção da nossa linhagem, os 9 selos de proteção da nossa linhagem. Para que o mistério possa ser organizado, estruturado, toda a nossa feitiçaria é organizada a partir desses 9 selamentos. Assim, a vida em nós pode ser honrada, o mistério em nós pode ser honrado, a natureza em nós pode ser honrada, a ancestralidade em nós pode ser honrada. Alma Shani. Muito bom. Tem o texto no site, tá bom? Para quem quiser. Eu vou encerrar a gravação. Se alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Feliz ano novo! Que o sol siga nos abençoando, né? Com a sua luz, seu calor, seu ódio, a sua ansiedade, a sua alegria, a sua vontade de festejar, né? De se mover, nutrindo a gente para mais um ciclo solar aí.